Boa noite, amados irmãos, a paz de Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma noite no nosso pão diário, nosso alimento que tem o objetivo de nos fortalecer. Amém, irmãos? Então, por isso, nós temos que estar atento à palavra do Senhor, porque é uma palavra poderosa, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de vigor, é uma palavra que nos dá uma expectativa de vida, é uma palavra que nos enche de vida. Amém, irmãos? Então, por isso precisamos estar meditando com grande frequência na palavra de Deus, para que nós possamos honrá-lo, honrar Deus com a nossa vida, testemunhando dele em nome de Jesus, amém? Por isso, nessa noite, nós vamos estar meditando numa palavra que está em Hebreus 13, 7, em que o tema dessa mensagem vem a ser: Jesus fez a sua parte, e eu, amém? O tema é: Jesus fez a sua parte e eu. Amém? Então, em Hebreus está escrito assim, Hebreus 13, do versículo 7 até o versículo 17. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Aleluias! Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, versículo 13, saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluias! Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Amém, irmãos? É uma palavra muito forte, uma palavra muito poderosa. É a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Os hebreus certamente eles estavam passando por um momento difícil, um momento em que precisava um apoio espiritual, precisava de algo para que eles pudessem estar sendo fortificados devido a muitas seitas que estavam surgindo naquele momento, muita falácia, muitas heresias. Então o apóstolo Paulo, um homem muito preocupado com o evangelho de Cristo Jesus, um homem que já vinha sofrendo pelo evangelho de Cristo Jesus, com a sua própria vida, é claro, então ele resolve escrever uma carta aos hebreus, dando uma palavra de esperança, uma palavra de reforço espiritual, uma palavra de sustento àquele povo, amém? E essa palavra ela chega para nós também nesse tempo, nesses dias, trazendo também um reforço espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa clamando ao povo para que ele lembre dos vossos líderes que ensinaram a palavra de Deus, observando atentamente o resultado da vida que tiveram. Então, certamente, os homens que passaram
por aquela cidade, próximo daquele povo, eles deixaram um exemplo de fé muito grande. E o que é fé? Fé é o firme fundamento daqueles que não se vê, daquilo que você não consegue ver, mas daquilo que você espera. Em outras palavras, é você viver, você viver sob a palavra de Deus. Você testemunhar de Cristo, fazendo uso na sua vida da palavra de Deus. Quando você é levado em algumas circunstâncias, em alguma situação, é você não deixar que a sua alma ela fale por você, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo ele começa dando uma direção para o povo, para que o povo não perdessem a fé em Cristo Jesus. Amém? Era meditando na palavra, orando, buscando a face de Cristo Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Jesus Cristo ele é imutável, Jesus Cristo ele não muda. Os princípios do Senhor Jesus, são eternos, amém? Por isso que nós precisamos estar alinhados com os princípios do Senhor Jesus. Porque todo aquele que foge dos princípios do Senhor Jesus certamente receberá uma consequência na sua vida, amém? Porque nada passa impune diante do Senhor, nada, irmãos, nada. Nós vimos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que errou e as consequências não puderam passar por ele, teve que estar nele, amém, irmãos? Então, assim somos nós, por isso que nós precisamos estar obedecendo os princípios de Cristo Jesus, porque Cristo ele é eterno. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre será o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa exortando os irmãos com relação às doutrinas heréticas. Nos dias de hoje também existem muitas doutrinas. O que é doutrina? Doutrina são ensinamentos que fogem à palavra de Deus. Tem muitos que, é água benta, beba água benta. Outros, não, essa água aqui é do Rio Jordão, que você tem que beber. Não, essa aqui é uma flor que você tem que comprar, você tem que levar para sua casa porque você está sendo protegido. Amados irmãos, tudo isso é heresia. Tudo isso são falácias. Nós precisamos acreditar, como o apóstolo fala aqui, precisamos fortalecer o nosso coração pela graça de Deus, pelo favor imerecido que Deus nos deu, que foi a vida de Cristo Jesus, para que nós tivéssemos salvação. Amém? E que nós fôssemos perseverantes em Cristo. Isso chama-se graça. Amém, irmãos? E não as coisas que os homens nos dias de hoje têm trazido como doutrinas, como ensinamentos, fugindo à doutrina de Cristo Jesus. Então temos que estar ligados, temos que estar, meu irmão, atento às palavras de falsos profetas que têm trazido para o povo de Deus. E no final de tudo isso há uma tristeza que fica no coração do povo, porque às vezes eles percebem que nada disso trouxe resultados positivos e eles saem da presença do Senhor. No final ele diz assim, aos quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam, porque há muitos irmãos que ainda estão sendo enganados por doutrinas heréticas, por ensinamentos heréticos, amém, irmãos? E aí o que acontece? Eles ficam desanimados, eles ficam entristecidos, eles ficam amargurados, muitos adoecem, muitos perdem o seu equilíbrio emocional, psicológico, amém, irmãos? Então precisamos nos manter firmes na graça de Deus, que foi a entrega do seu Filho Jesus, a morte no Calvário, amém, irmão? Para nos dar a vida eterna. Nós possuímos um altar ao qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. Por quê, irmãos? Amados irmãos, no momento em que nós aceitamos Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, dentro de nós, dentro da nossa alma, está o nosso Espírito, e dentro do nosso Espírito está o Espírito Santo de Deus. Aleluias! O Espírito Santo de Deus, ele habita no Santo dos Santos. No antigo tabernáculo, o Senhor Deus, ele habitava no Santo do Santo, lugar sagrado. Amém, irmãos? E hoje ele habita dentro de nós. Amém? Então, nesse tabernáculo, não há necessidade de alimentar o sacerdote, porque o sacerdote agora é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, com isso, nos traz uma preocupação muito grande, porque nós temos que estar preocupados, nós temos que estar ligados, temos que estar atentos, porque dentro de nós está o Espírito de Deus. Aonde nós formos, Deus está indo conosco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos falado que nós possuímos os 5 sentidos, visão, principalmente a visão. É através da visão que o inimigo mais ele utiliza o homem, levando-o a pecar. Amém? Só que o Espírito de Deus está dentro de você, às vezes te dando uma palavra, não sai daí, não faça isso, muda a sua direção, muda o seu caminho, mas às vezes nós, enebriados com as coisas deste mundo, aí nós somos levados às vezes a pecar diante do Espírito de Deus que habita em nós. Temos que ter cuidado, amados irmãos, muito cuidados para não cairmos em tentação através dos nossos sentidos básicos do nosso corpo. Por isso, para santificar por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da cidade. Aleluia! Jesus Cristo, ele dentro da cidade, ele foi moído, ele foi ferido. O sangue do Senhor Jesus, ele perdeu o seu sangue naquele chicote, naqueles arrebatamentos, aquelas coisas que fizeram com ele. E, no entanto, depois que tudo aquilo aconteceu e que ele foi humilhado da saída da cidade até o Gólgota, onde ele foi crucificado, ali foi aonde aconteceu a sua morte, literalmente. E é lembrado que no Antigo Testamento, os animais eles eram sacrificados, o seu sangue era levado aos santos dos santos, amém? Mas o resto ia ser queimado fora do templo, fora do altar do Senhor, fora da cidade, podemos dizer assim. Aí Jesus Cristo ele vem e ele faz os mesmos atos que eram feitos com os animais, com sacrifícios, né, para a santificação do povo. O Senhor Jesus Cristo, ele agora, através do seu corpo, que é levado agora para fora da cidade, amém? Ele agora lá ele é deteriorado, ele é destruído, amém? Lá ele é morto, amém, irmãos? E assim é o Senhor Jesus Cristo. Para que isso? Para a remissão dos nossos pecados, amados irmãos. Para todo aquele que nele crê seja purificado de todos os seus pecados. Por isso que esse ato ele se repete em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluias, aleluias. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A cidade que nós estamos buscando, amados irmãos, é os céus, amém? Aleluia, é a Jerusalém celestial, essa é a terra em que eu e você temos que estar procurando em toda a nossa vida, buscando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, fazendo uso da palavra de Deus, testificando, testemunhando da palavra de Deus, para que nós possamos verdadeiramente, olha, estarmos um dia na Jerusalém celestial de Deus, amém? Vou orar com você nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma noite de palavra, Deus, mais uma noite de regozijo, porque o Teu Espírito nos enche, ó Deus, com a Tua palavra, trazendo a verdade, ó Deus, trazendo o verdadeiro entendimento, Deus, porque Tu nos entregou o maior favor, que foi a graça, o favor imerecido, porque nós não merecíamos, nós éramos pecadores perdidos, ó Deus, mas Tu nos amou primeiro, ó Deus, e Tu nos entregou o Teu Filho amado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ó Deus. Por isso, nesta noite, nós Te glorificamos e Te pedimos que o Teu Santo Espírito, de forma bem avivada em nós, nos fale o caminho que nós estamos seguindo, se é um caminho de vida ou se é um caminho de morte. E encha-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a palavra de vida, para que nós possamos, ó Deus, estar levantando o caído, ó Deus, levantando aquele que está carente, ó Deus, de uma palavra de consolo, ó Deus, de uma palavra de amor, de um abraço, ó Deus, que em nome de Jesus nos fortaleça para isso, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até domingo no culto presencial na casa do Pai. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Pai.